princípios que orientam esse guia, que é o capítulo 1, e eu vou falar um pouco sobre eles. Então, o primeiro princípio que orienta o guia é que uma alimentação ela é muito além de só ingestão de nutrientes. Ela diz a respeito da ingestão de nutrientes, mas ela também, gente, é cultura, é a sociedade, é muito além do que você só tá ingerindo nutrientes para dentro de você. É saúde, e você combinando eles entre si, você aumenta a absorção de um alimento ou do outro. É além do que só os nutrientes, né? Esse é o princípio 1. O 2 é que as recomendações desse guia, eles devem estar em sincronia com o tempo. Como assim, Tassi? Gente, a nossa alimentação, ela muda o tempo todo. Principalmente dentro de uma sociedade, principalmente dentro de uma população. Então teve o de 2006 e depois a sociedade foi mudando e teve que ser feito de 2014. Provavelmente em algum momento vai ter que ser desenvolvido algum outro guia, porque ela muda de acordo com o tempo. Ela não permanece a mesma, ela acompanha o tempo da sociedade. 3. A alimentação adequada e saudável deriva de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Como assim? As recomendações desse guia, ela foca muito também em sustentabilidade. Então, para quem for parar para ler o guia, fala muito sobre agricultores locais, o que eu acho muito interessante, e sempre focando na sustentabilidade dos alimentos. Então, assim, não é também você só comer, é você pensar o que gera o alimento, desde o recolhimento dele, de como ele é colhido, desde como ele é plantado, ele é regado, quem é que planta. Então, eu sinto que ele foca muito também pra gente dar preferência aos agricultores locais. Eu acho isso muito legal. 4. Diferentes saberes geram conhecimento para a formulação de guias alimentares. Tá, gente, formular um guia não é uma coisa simples. Não é uma coisa que eu, Tassiane, tô observando que a população precisa de uma alimentação assim, assim, assim. Não, gente. É um grupo de pessoas que realmente olha e estuda sobre isso e vê o que a sociedade precisa. 5. Guias alimentares, elas ampliam a autonomia nas escolhas dos alimentos. Eu acho que pra mim essa é uma das minhas frases preferidas. Como assim, Tassi? Gente, o guia, como qualquer pessoa pode ter acesso a ele, qualquer pessoa ela consegue ter uma autonomia alimentar muito grande. Ok, mas o que é autonomia alimentar? É você que tá assistindo, conseguir fazer a escolha dos seus próprios alimentos, sem depender às vezes de uma nutricionista, de alguém te falando o que é certo e o que é errado. Não, você lê ali e ele te ensina. Eu acho isso sensacional. Agora, capítulo 2. Vou dar um enfoque agora nesse capítulo 2, tá, gente? Porque ele, pra mim, é um dos capítulos mais importantes. Que aí a gente vai focar na escolha dos alimentos. Eu amo essa parte. Tá, ok. Escolha dos alimentos, como assim? Você daí, vocês sabem escolher o alimento de vocês? Me contem. Escrevam aqui. Vamos conversar depois. Como a gente escolhe o alimento? É fácil, vai lá e compra. Ok, mas como a gente escolhe os alimentos de uma maneira mais saudável pra gente, uma maneira que não agrida a gente, de uma maneira sustentável, de uma maneira realmente que seja boa pra nossa saúde. Então, tem algumas dicas. Então, eu vou falar um pouco sobre, primeiro, os alimentos in natura. Os alimentos in natura é uma das nossas primeiras escolhas ao escolher um alimento, comer um alimento. Tá, Tassi, o que é um alimento in natura? Parece meio óbvio, né? Mas pra muita gente não é. Então, o alimento in natura é aquele alimento que a gente pega na natureza. Então, vou dar um exemplo bem assim, peguei uma banana, descasquei e comi. Aquilo ali é um alimento in natura. Do alimento in natura, eu já parto para o minimamente processado. O que é o minimamente processado? É um alimento que sofreu um mínimo de um processo. Então, vamos supor que eu pegue uma maçã e lave a maçã e corte a maçã. Foi um processo muito mínimo. Isso já é um minimamente processado. Vou dar um outro exemplo aqui de minimamente processado. Uma verdura que já está cortada também. Só da verdura já tá cortada e limpa, ele já é
é um minimamente processado, ele passou por um processo mínimo para estar ali. E essa deve ser a base da nossa alimentação, segundo o guia. Então, a nossa alimentação, ela deve ser baseada em alimentos in natura e minimamente processados, né? Então, o que eu gosto de trabalhar também muito no consultório é que a gente tenha um equilíbrio entre esses alimentos in natura, minimamente processados e o que a indústria produz, porque não adianta a gente querer também viver só desses alimentos in natura e minimamente processados, até porque eu sei que é uma coisa muito difícil, gente, nem eu consigo, né? Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio. Partindo desses alimentos in natura, minimamente processados, agora a gente vai para o que tempera eles. A gente vai para os condimentos, que é o sal, o açúcar, os óleos. Então, essas coisas, elas são o que a gente usa, né? O sal, açúcar, óleo, para temperar a comida e modificar um pouco o sabor dela, deixar a comida mais saborosa. E, gente, tem uma grande diferença quando a gente prepara. O guia também gosta de falar muito disso, gente. Ele dá muita importância da gente procurar preparar os nossos alimentos, porque tem uma diferença muito grande. E quando a gente pega e prepara o nosso alimento, de quando a gente pega e compra um alimento. Quando a gente prepara, a gente está dosando as quantidades que a gente coloca de sal, açúcar e óleo. Quando a gente compra na indústria, isso não é dosado. Então, às vezes, você está consumindo ali, você fez um preparo de algumas poucas calorias, mas aí você vai lá e compra um bolo. Você tá lá, você fez um bolo maravilhoso, tranquilo. Vamos supor que tenha 80 calorias. Aí você vai lá e compra um bolo totalmente industrializado, que a indústria fez cheio de açúcar e gordura, e a indústria coloca muito açúcar e gordura para melhorar o sabor, para isso ficar mais atraente para vocês, que tem o dobro de calorias. Eu prefiro o bolo caseiro, não sei vocês. Vamos falar agora sobre os alimentos processados, que segundo o guia a gente deve limitar ele. O que são os alimentos processados? Eles já são alimentos com adição de açúcar, óleo e gordura da indústria. Mas não é a mesma coisa de quando a gente faz, tá? Porque muitas vezes a indústria, ela carrega em açúcar, em óleos, em sal, para ficar mais atrativo pra gente. Então, tentar limitar esses alimentos processados. Eu vou dar alguns exemplos de alimentos processados, que seriam queijo, pão, carne seca, peixe enlatado, então sardinha, atum, são todos alimentos processados. O consumo excessivo desses alimentos, por terem esses condimentos muitas vezes em excesso, eles fazem mal para o nosso coração. Eles podem vir a desencadear doenças como diabetes também, né? Então, não é bom. Então, por isso que a gente tem que limitar. Por que sal, gordura e açúcar são alimentos que a gente tem que usar com moderação, mesmo nas nossas preparações? Porque são produtos alimentícios com alto teor de nutrientes, cujo consumo, e que eu digo nutrientes assim, nutrientes vazios, né? Então, o consumo dele em excesso, ele nada te acrescenta em relação a vitaminas, minerais. Quando você acrescenta esse tipo de coisa, por exemplo, muitas gorduras saturadas não fazem bem para o coração, muito sal pode aumentar a pressão, o açúcar também em excesso nunca é muito bom. Então a gente tem que trabalhar com equilíbrio dentro disso. Então tá, gente, por que a gente tem que limitar os alimentos processados na nossa alimentação? Porque embora esses alimentos processados, eles tenham praticamente um alimento minimamente processado, mais a adição de um sal, de um açúcar, de um óleo, foi exatamente aquilo que eu já havia falado. A indústria tende a acrescentar o triplo do que você acrescentaria justamente para te atrair mais. Então não é interessante, ele aumenta a sua caloria de uma forma absurda, só para deixar mais gostoso. Então, não é uma boa ideia. Então, por isso que a gente tem que limitar. Gente, o guia... Agora eu vou falar sobre os alimentos ultraprocessados. O guia diz pra gente evitar os alimentos ultraprocessados. E por quê? Porque alimentos ultraprocessados, muitas vezes, são aqueles alimentos que eu não acredito nem que sejam alimentos, né? É algo mais que a indústria produz e que a gente come, mas muitas vezes aquilo assim não deixa a gente saciado, são coisas assim
que um homem criou, não foi algo que a natureza deu pra gente. Então, e como eu sempre deixo bem claro assim, dentro da clínica, pra gente sempre dar preferência aos in natura e minimamente processados, porque foi o que a natureza deu, e evitar os ultraprocessados, que foi o que o homem criou. A fabricação de alimentos ultraprocessados, eles são feitos em geral pela indústria e eles passam por várias etapas de processamento. Você fica imaginando, gente, colocar isso pra dentro de você? Sério, teve uma época assim da minha vida que eu comia muito, 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 muito. Era muito chocolate, muito balinha. Hoje em dia eu não consigo, ok, gente, continuo amando chocolate, tá? Minto. Mas eu não consigo mais comer um chocolate, por exemplo, daquele ao leite ultraprocessado. Eu sempre dou preferência, quando eu vou escolher o chocolate, pelo que menos tem ingrediente, né? Isso, gente, fica aí também para um outro vídeo, eu vou falar sobre leitura de rótulo. Então eu sempre procuro o que tem menos ingrediente e o que eu mais consigo entender as coisas, né? É outra dica, assim, muito... que eu acho que é uma dica, assim, que facilita na hora de você comprar alguma coisa. Então, gente, os pães. Os pães, eles podem ser processados, né? Contendo, por exemplo, um pão francês. Ele pode ser processado, porque tem a farinha, a água, o sal e o fermento. 4 ingredientes. Ou ele pode ser ultra processado. Vocês já pegaram pão, foram ler o rótulo e tem tipo 1 milhão de ingredientes? Aquilo ali é um alimento ultra, mega, hiper processado. Então assim, né? Tem isso também. Eles conseguem transformar, a indústria consegue transformar os alimentos processados em ultra processados e piorando a qualidade e muito. Então, gente, pra gente conseguir distinguir esses alimentos processados, do ultraprocessados, é sempre bom que a gente leia o rótulo, né? Pratique essa leitura de rótulo cada vez mais, para que a gente consiga folhear assim, ao invés de só pegar e comprar, ok, levei, só ler ali na frente que é integral e acreditar que aquilo ali é integral e que tá tudo ok, a gente pega, leia o rótulo, peraí, não, pera, esse aqui é melhor que esse. Mas eu vou falar sobre isso depois. E ele tem uma composição nutricional muito desbalanceada. Muito, gente. Porque, como eu disse, né, a indústria, eles gostam muito de colocar, de triplicar o sal, o açúcar e triplicar, por exemplo, esses produtos essas coisas que a indústria não colocam para dar mais sabor. Então, gente, isso faz muito mal para nossa saúde. Os alimentos ultraprocessados, muitas vezes, eles favorecem o consumo excessivo de calorias. Então, não é muito interessante, né? Com acréscimo excessivo de sal, de açúcar, de outras substâncias, a caloria que às vezes se você fizesse na sua casa ia ser uma, se você compra é tipo triplo. Então, não tem muito sentido. Esses alimentos ultraprocessados também, por eles não terem muitos nutrientes e serem algo assim bem industrial, né? Que a indústria criou, que o homem criou, eles atrapalham e muito na nossa saciedade. Então percebam, depois vocês me contam. Quando você come alguma coisa assim, um bolo assim ultraprocessado, não passa muito tempo, você sente fome. Eu, pelo menos, quando eu comia esse tipo de coisa, eu comia e sentia fome assim uns 30 minutos, 1 hora depois. Era muito rápido, porque aquilo ali não tem nutriente para te dar saciedade. Aquilo ali não tem fibra, aquilo ali não tem vitamina, aquilo ali não tem mineral. Como é que você vai ter saciedade com aquilo? Gente, não tem como. Esses alimentos ultraprocessados, eles colocam algumas substâncias dentro, que uma delas é o hipersabor. Então, eles, né, aumentam as quantidades de açúcares e gorduras e vários aditivos ultraprocessados para que seja mais atrativo para as pessoas. Então, é algo que eu acredito sim que seja viciante de uma forma muito ruim. Eles promovem o nosso comer sem atenção, gente. Gente, a gente prestar atenção no que a gente come é muito importante pro nosso fator de saciedade. Porque assim, quando a gente não presta atenção no que a gente come no automático, o que eu chamo de comer no automático, a gente não tá realmente inserida naquele momento. E aí, quando a gente não come, às vezes a gente nem tá percebendo o que a gente tá comendo. E a gente, opa, pera, tô com fome. Só que às vezes você não tá com fome. Às vezes é porque ainda não chegou a resposta no seu cérebro que você se alimentou. Porque você não olhou com os olhos. Você só pegou, passou, comeu e não chegou aquela resposta no seu cérebro. Opa, ela se alimentou. Gente, eu não sei vocês, mas isso pra mim não é uma coisa gostosa. Quando eu quero comer algo, eu gosto de realmente estar presente no momento.
Eu gosto de olhar, ainda mais quando é o que eu gosto. Eu gosto de olhar, eu gosto de sentir o sabor, eu gosto de sentir o cheiro. Então, às vezes, eu quero comer muito algo. Estou desejando, por exemplo, um cupcake de uma loja que eu gosto. Gente, às vezes, quando eu tô na TPM, eu desejo aquele cupcake. Aí eu vou lá, vou comer. Gente, eu vou enfiar o cupcake todo na minha boca e acabou? Não. Gente, olha aquele cupcake, eu corto ele, eu cheiro ele, a cada mordida eu tô ali, eu tô naquele momento. E a sensação disso, pra mim, gente, sério, é impagável. É o melhor cupcake do mundo, tá? Todas as vezes que eu tô realmente com desejo e tô realmente inserida naquele momento. Diferente quando eu estou com vontade de comer e eu tô sem tempo, mas eu quero comer e às vezes eu pego e como no carro e o cupcake acaba e eu fico tipo, nossa, não parece nem que eu comi, né? Então, gente, prestem atenção na hora que vocês estiverem comendo. Outro ponto é que geralmente muitos desses produtos ultraprocessados, eles têm uns tamanhos gigantes e de baixo custo. E aí, ok, gente, eu entendo. Às vezes você pensa do tipo, praticidade, né? É só eu pegar ali e comer, é mais fácil, não tenho tempo pra cozinhar, não tenho tempo pra me planejar. O problema também é que esse negócio, eles têm uns tamanhos gigantes. E aí, muitas vezes, a pessoa tá ali na praticidade, tipo, é no almoço, tá corrida, pega ali, come uma coisinha, ok, acabou. Só que você tá comendo algo assim, e aí você fala, tipo, ok, ele é gigante, o preço dele é barato, eu não tenho tempo pra cozinhar, né? Não vou procurar me alimentar melhor, porque me alimentar melhor é mais caro. Posso dar uma dica? Se planeje. Se planeje. Se você se planejar, você consegue planejar a sua alimentação para que você não coma um produto ultraprocessado só pela praticidade, só pela facilidade. Planejamento é tudo. Mas vai me dar trabalho? Não, gente. A gente consegue se planejar e trabalhar, vamos supor, com um lanche, tá? Vou dar um exemplo de um lanche. A gente consegue trabalhar, às vezes, com um lanche assim da manhã. Ai, meu Deus, tô sem tempo aqui, tô na correria. Com uma fruta, com iogurte, com castanha. Ou então você só come tipo um iogurte. Ou então você pega, faz um sanduíche e come. Ou então às vezes você procura um lugar que tem uma tapioca, que às vezes é muito melhor do que você tá comendo um hambúrguer, um salgado. É tudo questão de planejamento e questão de você querer também. Porque não adianta nada você se planejar se você não quer, né, chegar nesse ponto de você mudar os seus hábitos alimentares, mudar de comportamento, mudar de vida. No outro ponto, né, que a indústria usa muito são calorias líquidas. Caloria líquida é algo que você come e às vezes é difícil a gente perceber, né, que a gente tá cheio e às vezes ele tem tanta caloria, mas a gente não consegue perceber. Então, um refrigerante, que é muito calórico, faz super mal pra saúde, um suco, um chá, daqueles chás de caixinha. Então, assim, gente, eu não sei vocês, mas se eu tô com fome e bebo um suco, sei lá, eu não fico saciada, eu tenho que comer alguma coisa junto. Ok, agora vamos lá, se você tá com fome, aí você bebe um refri, isso não passa a sua saciedade. E aí você vai lá e ainda come alguma coisa junto com isso. Você imagina o tanto de caloria que você tá ingerindo pra dentro de você? Isso é um problema. Então, gente, os alimentos ultraprocessados, eles tendem a afetar negativamente a cultura e a vida social e o ambiente, né? Então, porque eles tendem a ser idênticos no mundo todo. Então, muitas vezes é algo assim atrativo, é mais atrativo do que você comer, por exemplo, um bolo caseiro. Às vezes é melhor você comer daquele bolo, daquela marca que tá super em alta, que passa em todas as propagandas da TV, que tem em todos os mercados, do que, tipo, comer um bolo que a sua vizinha faz e vende. É mais atrativo, né? Mas isso não é legal pra nossa cultura. Então, assim, os jovens se sentem atraídos por esse tipo de coisa também, né? Porque geralmente eles querem ter o que todo mundo tem, eles querem comer o que todo mundo come, eles querem estar inseridos naquela cultura. Mas será que isso faz bem? Até que ponto isso faz bem, né? Então tem um impacto na vida social também, porque eles são formulados, embalados para você consumir tipo a qualquer hora, em qualquer lugar. Você não consegue compartilhar uma refeição muitas vezes, né?
Não é algo assim que você prepara, ou às vezes você chama uma amiga para um almoço e vai comer com uma amiga. Não, às vezes é só algo que você pega ali, come, embala, então não tem esse ato de você estar comendo com alguém, de você estar compartilhando essa experiência que é muito importante muitas vezes, tá? Eu sei que não é sempre que a gente dá, mas sempre que a gente conseguir estar presente, sabe, com outra pessoa, isso é importante. Também não tem um horário uma hora fixa para você estar comendo aquilo, né? Então, às vezes, eu tenho vários pacientes que às vezes eles se sentem na obrigação de, quando eles estão assistindo um filme, assistindo alguma série, vendo alguma coisa na TV, de estarem mastigando algo. E muitas vezes esse algo não é algo assim, por exemplo, uma pipoca que você compra um milho e faz no micro-ondas, que é mais saudável. Não, às vezes a pessoa quer comer um salgadinho, quer estar mastigando um salgadinho, então é uma coisa assim totalmente não saudável, né? Esses alimentos também têm um impacto no ambiente muito grande, gente. Porque muito desses produtos, as embalagens deles, eles não são biodegradáveis. Então você imagina, gente, a cada bolinho que você tá comendo, jogando aquilo fora, em quanto tempo? Você já parou pra se perguntar em quanto tempo aquilo ali vai se degradar no meio ambiente? Pois é, gente, não é algo saudável também pro meio ambiente, né? E a consequência comum disso é a poluição. E assim, a gente tá poluindo o meio que a gente tá vivendo, né, gente? E não é só o meio que a gente tá vivendo, a gente tá poluindo também o futuro das outras pessoas, o futuro dos nossos filhos. Ou seja, gente, para finalizar o nosso vídeo, o que a gente faz nas nossas escolhas alimentares? A gente sempre dá preferência para os alimentos in natura e minimamente processados. A gente limita o consumo dos processados e a gente evita o consumo dos ultraprocessados. Isso para nossa saúde, isso para nossa vida, né? Essa é uma das dicas de ouro. Então, gente, eu vou parar por aqui, porque o conteúdo do guia é muito extenso, mas eu continuo no próximo vídeo depois. Tem muita coisa para falar, né? Depois para vocês. E é isso, gente. Muito obrigada.